E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de alma. Não sai daí. Vocabulário grego da filosofia. A gente vai pegar aqui o vocábulo psique, que é a palavra grega para alma, aqui na página 123. Deixa eu ver se a câmera consegue focar aqui como se escreve a palavrinha alma. Aqui, ó. Psique. Essa letrinha aqui, ó. Essas letrinhas aqui, ó. Tá vendo? Psique. Alma. Latim, anima. Princípio de natureza vital ou espiritual. Mais habitualmente, das duas ao mesmo tempo. É o princípio que anima o corpo. Esse corpo pode ser o universo. A alma, então, a alma do mundo. A alma humana, para os principais autores, é composta de várias partes. Uma material imortal, fonte do conhecimento sensível, outra espiritual e imortal, fonte do conhecimento intelectual. Aí aqui esse livro faz um apanhado de como que Platão, Aristóteles, a alma parece já vital em vários fragmentos dos pré-socráticos. Mas eu vou aproveitar desse vocábulo aqui, porque eu vou pegar mais, vamos ler o vocabulário de Platão, vamos ler o vocabulário de Aristóteles, que tem a alma também. Eu vou pegar desse livro aqui uma coisinha que ajuda a gente, que é assim. A filosofia da alma ensejou, na antiguidade, 5 grandes temas. Eu vou apresentar só 4. O primeiro grande tema é faculdades da alma. A alma tem poderes, a alma tem funções, a alma exerce um papel que é fundamental. E esse papel é exercido através dessas faculdades da alma. Como que a alma faz o que ela faz? Então eu convido aqui a reflexão para você pensar nisso também. Quais faculdades da alma você identifica? Porque os pensadores vão descrever esse trabalho anímico, esse trabalho da alma, descrevendo essas faculdades, descrevendo como que ela faz esse trabalho, como que ela executa aqui na Terra, aqui no corpo, os papéis que estão desempenhados para ela exercer. Então, esse é um grande tema da filosofia da alma, conseguir pensar as faculdades da alma. Outro tema está nas relações entre a alma e o corpo. As relações entre a alma e o corpo são difíceis de estabelecer, pois a mesma alma única é composta de uma parte essencialmente espiritual, que não tem vínculo com o corpo, e por uma parte essencialmente vital, que anima necessariamente o corpo. Assim, para os pitagóricos e para Platão, quando se diz que a alma está presa ao corpo e sofre a violência dele, trata-se exclusivamente da alma espiritual, visto que a outra cumpre a sua finalidade. Eu discordo dessa imagem do corpo como uma prisão da alma. Eu acho que o corpo é um jardim da alma, e eu vou ter a oportunidade de falar isso um pouco mais à frente, mas um outro tema da filosofia da alma é origem e destino da alma. Aquela velha história, da onde viemos, para onde vamos. Isso faz parte desse tema da filosofia da alma, origem e destino da alma. Porque eu penso assim, que a alma como união da mente e do corpo, a alma é um resultado dessa união de mente e corpo. Então, eu entendo que a alma só evolui, só progride, só alcança a sua finalidade, alcança o seu destino, enquanto vinculada a um corpo. Então, assim como a planta só cresce na terra, eu também entendo que a alma só cresce quando vinculada a um corpo. Então, se a gente tem um papel evolutivo nessa terra, esse papel se exerce agora, em ato, quando você está aqui no corpo. Mas assim, aí vão dizer, então quando você está desencarnado, você não pode mais evoluir? É isso que você está dizendo? Não, não é isso que eu estou dizendo, porque eu estou dizendo que a nossa alma tem que estar vinculada ao corpo. Então, se para começar, a gente precisa terminar com vários preconceitos em relação ao corpo. Eu entendo o corpo, assim, quando te falam assim, quando te perguntam qual é o tamanho do seu corpo,
você vai logo pensar, né, o limite aparente aqui da pele, a minha estatura, a minha largura, né, meu tamanho, meu peso. Mas isso é uma aparência do tamanho do seu corpo. Porque para mim o tamanho do corpo não está nesse limite aparente que a pele impõe. O tamanho do corpo é do tamanho da sua capacidade de sentir. Então, se você sente uma existência de uma árvore como sendo sua, se você é afetado pelo que acontece a uma árvore, você pode dizer que aquela árvore é parte do seu corpo. Então, quando a gente desencarna, quando a gente abandona esse material físico aqui, esse invólucro, essa figura que vocês veem agora, não quer dizer que eu estou abandonando o meu corpo. Quer dizer que eu estou tendo o que os pitagóricos chamam de transmigração das almas, né? Eu entendo assim, que minha alma está migrando de um lugar para outro, de um corpo para outro. E conforme for a capacidade de eu sentir, de eu me afetar com os vários corpos no mundo, minha alma vai estar vivendo nesses corpos. Essa minha interpretação é um chamado para a gente estudar o mundo, se afetar com o mundo como se fosse nosso, como se fosse a gente. Porque a gente tem esse poder, a gente pode fazer isso. Mas a gente tem que querer e a gente tem que se esforçar. Como eu falei na filosofia, né, para Platão, que é esse esforço que se assemelha a uma loucura, que é um esforço obstinado, né? Então a gente precisa estar sempre com isso na nossa mente, para que a mente e o corpo unidos engrandeçam a nossa alma. O quarto tema da filosofia da alma, que casa com isso que eu estava falando, que é a alma do mundo. É um conceito universal na antiguidade. Pitágoras acreditava que existe uma alma contida por inteiro na natureza, da qual nossas próprias almas são fragmentos. É o governo interno dessa alma que Filolau atribui à eternidade do mundo. O pseudo-Timeu, neopitagórico, teria publicado um tratado da alma do mundo. Em seu materialismo, Diógenes de Apolônia a identifica ao ar. Platão mostra o demiurgo criando a alma do mundo que constitui o céu circular. Aliás, ela era anterior ao corpo do mundo e penetrou, introduzindo nele a harmonia. E aí tem o quinto tema, a alma hipóstase, que é um conceito do Plotino que eu não vou trazer agora porque requer um conhecimento muito mais refinado da filosofia de Plotino, e ele é um filósofo da antiguidade tardia já. Então a alma hipóstase eu vou deixar para depois, mas esses outros 4 temas já são bem ricos para a nossa reflexão, não é mesmo? Então eu vou pegar agora o Platão, e vamos ver um pouquinho do Platão, sobre a alma em Platão. A natureza da alma está logo aqui, é o primeiro verbete do vocabulário da filosofia de Platão. A natureza da alma é ser princípio de movimento. Arqué, princípio. Eternamente móvel e por isso imortal, ela é também a causa primeira de todos os movimentos. A dos movimentos físicos, quer se trate dos movimentos dos elementos ou daqueles voluntários, dos seres vivos, e dos movimentos propriamente psíquicos, que são a sensação e a reflexão, a intelecção. Essa primazia natural da alma torna-a, contudo, difícil de ser conhecida. Dessa realidade intermediária entre o sensível e o inteligível, só se pode dar uma representação. Como causa do movimento e sujeito do conhecimento, a alma exerce um certo número de funções. Uma vez encarnada, a alma deve, com efeito, animar o corpo ao qual está ligada. Deve movê-lo e conhecê-lo, ou seja, governá-lo. O dualismo platônico não implica uma heterogeneidade e uma separação das funções corporais e psíquicas, mas, ao contrário, sua complementariedade. A alma possibilita a animação do vivente, ou seja, a conservação e o desenvolvimento do corpo ao qual ela dá vida. A questão que se coloca, então, é saber como esse movimento automotor, que é a alma, pode mover uma realidade sensível cambiante e tomada, devido à sua constituição, por movimentos diferentes, não exclusivamente circulares. A lista desses movimentos pode ser encontrada em leis, citação X, 10, 893b a 894a. Ainda que o esquema seja o mesmo, a alma deve governar o corpo. As respostas variam conforme os corpos assim animados. Cumpre reconhecer primeiro, como Platão sem dúvida faz a partir da República, que tudo o que é vivo e movido no universo é, de uma maneira ou outra, animado. Dir-se-á, portanto, que todos os seres vivos, dos vegetais aos deuses que os astros são, têm uma alma.
e depois que o próprio mundo como um todo tem uma alma. Em seguida se explicará, segundo o corpo animado, como a alma consegue ou não exercer sua dupla função, motora e cognitiva. O corpo é um conjunto complexo de elementos sensíveis cuja configuração e cujos diferentes movimentos não são circulares. A alma que é perfeita realiza, ao contrário, tão somente o movimento circular, aquele que é sempre idêntico a si. E aqui falar de movimento circular da alma, como que isso acontece, pode ser um tanto quanto deslocado, né? Mas isso tem implicações na história que vocês vão poder perceber se acompanharem meu canal, viu? Fiquem atentos e vão só absorvendo, só presta atenção para essa situação de movimento circular da alma, movimento perfeito circular. Como então conceber a direção de um conjunto sensível plural, movido de diferentes formas por um movimento circular incorporal? A solução platônica dessa dificuldade, cujas repercussões são tanto físicas quanto psicológicas, eu também diria cosmológicas, que vocês vão ver, consiste em introduzir na alma uma certa forma de pluralidade funcional, afirmando que a alma, conforme perceba ou mova coisas sensíveis ou formas inteligíveis, não se comporta da mesma maneira, não é afetada de maneira igual. Na medida em que esse movimento circular se dá sem obstáculos, a alma dirige sem nenhum choque o corpo que ela conhece e envolve para uma eterna revolução. É o caso do mundo e, em menor medida, dos astros. Quando está encarnada em corpos dos viventes terrestres, a alma fica entravada, especialmente porque os corpos dos viventes terrestres não estão nem isolados entre si, eles se chocam, nem são suficientes, têm necessidades, precisam respirar, alimentar-se e reproduzir-se. A alma deve então exercer sua dupla função levando em conta essa necessidade. Deve, em primeiro lugar, exercer uma função sensitiva, a fim de perceber as impressões que afetam o corpo, e, em segundo lugar, uma função diretiva, a fim de ordenar os movimentos desse corpo, de governar sua conduta. Devido à importância das necessidades corporais e das patologias que as acompanham, a alma não possui espontaneamente o controle do corpo. Por vezes, até nunca o possui, como é o caso da maioria das vidas animais, durante as quais a alma não pode exercer sua função intelectiva, mas tem de se contentar com garantir a conservação do organismo. No homem, que logo se vê posto numa situação intermediária entre a vida divina e a vida animal, a alma pode exercer conjuntamente suas diferentes funções. Aquelas que são mortais, as funções desejantes e diretivas, já não se exercem uma vez desaparecido o corpo, e são, portanto, ditas mortais. E aquela que é imortal, a intelecção. Como se pode notar, essas precisões progressivas dos diálogos sobre a realidade psíquica jamais renunciam à unidade da alma como princípio de movimento e sujeito de conhecimento. E então, esse é um ponto pacífico nos filósofos, né? A gente só pensa porque a gente tem alma. Se a gente não tivesse alma, a gente não estaria aqui pensando. Então, isso é um ponto pacífico que a gente pode tomar como constante na história da filosofia, nas reflexões que nós encontramos aí pelo mundo. A gente só pensa porque a gente tem alma. E tudo que pensa tem alma. A originalidade da psicologia platônica consiste, sem dúvida, em sua surpreendente economia, definida simplesmente como princípio do movimento, inacessível à explicação e somente representada por mitos escatológicos, e aqui os escatológicos têm um sentido filosófico de destino, fim, né? O modo como a gente diz da escatologia hoje em dia é uma forma pobre para falar desse fim, né? Vocês sabem, né? Os escatológicos hoje em dia não são os escatológicos da antiguidade. Por mitos escatológicos ou cosmológicos. É, no entanto, o tema e o princípio comuns tanto da física quanto da teoria do conhecimento e da psicologia propriamente dita, ou seja, da antropologia. É, pois, a pedra angular de uma doutrina que construiu a hipótese de uma distinção entre o sensível e o inteligível, e que tinha de conceber essa realidade intermediária aos dois gêneros a fim de justificar a sua comunicação. Eu coloquei aqui eu anotei uma reflexão minha aqui, logo no final do verbete, que diz assim: a ideia de alma em Platão exerce a função de ser a ponte entre o mundo sensível do corpo e o mundo inteligível da mente.
Eu entendo assim, eu interpreto essa história de que você é inacessível à explicação e somente representada. É como se, usando um exemplo platônico assim, você não fosse capaz de conhecer. É como se você não fosse capaz de conhecer uma cadeira. Você só fosse capaz de usar a cadeira. Você pode perceber a cadeira através de um quadro, de uma filmagem, mas sempre que quando você está sentado na cadeira, você não consegue ver a cadeira, você não consegue saber da cadeira. Você só vai perceber que você usou a cadeira através de um mito, de uma história, de uma narrativa, de alguém dizendo para você como que você fica sentado sem cair no chão, né? Aí você está usando uma cadeira. É mais ou menos um exemplo assim, né? Como foi dito, é difícil a gente falar de alma. A gente está falando de alma aqui sem falar de um aspecto religioso, mas estamos falando de alma num aspecto filosófico, né? Assim como quando a gente falar de Deus, a gente não vai estar falando de um Deus de uma religião. A gente vai estar falando de Deus no sentido filosófico, no sentido de pensar como seria pensar uma realidade absoluta, como seria pensar a totalidade do universo, como seria pensar essa força que constitui a realidade inteira. E a gente dá para tudo isso que eu falei aqui o nome de Deus. E então Deus não é uma figura antropomórfica, como muitas vezes as religiões fazem a gente pensar para ser mais fácil para a gente, né? Construir Deus à imagem e semelhança do homem. A gente aqui na filosofia, a gente vai evitar essa construção para conseguir pensar a Deus de maneira filosófica e não religiosa. Tá certo? Então, no próximo vídeo a gente vai continuar falando da alma. Vou falar da alma em Aristóteles, vou falar da alma na tradição latina, porque o medieval, os filósofos latinos usaram muito Aristóteles, e aí a gente vai pegar a alma em Aristóteles, fazer uma ponte já para a alma na filosofia latina, e depois vamos ter um terceiro vídeo sobre a alma, para falar da alma na modernidade, a alma em Descartes, a alma em Spinoza, e como que a gente teve essa transformação de conseguir pensar uma alma do mundo para hoje não conseguir nem pensar a alma individual, sabe? Como que a gente foi empobrecendo esse conceito? O que aconteceu na nossa mente que hoje um conceito, uma ideia de alma é tão difícil a gente conceber e estudar? E então fiquem comigo, continuem acompanhando o canal, curtam, se inscrevam, acionem o sininho aí, conversa com seus amigos, com suas amigas, com o papai, com a mamãe, sobre os que vocês estão ouvindo aqui, para a gente aumentar aí o tamanho do nosso corpo e da nossa mente. Ok? Vamos lá.